Hoje nós vamos conhecer a história de um militar da cidade de Cafarnaum. Ele também teve um encontro com Jesus. E a história desse militar está narrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, do verso 1 ao verso 10. Então eu vou pedir que você abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 7, do verso 1 ao 10. Abra o seu celular, o iPad, o aplicativo ou a Bíblia, de papel, no Evangelho de Lucas. No capítulo 7, nós vamos ler juntos do verso 1 ao verso 10. Diz assim o texto das Escrituras. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava doente, quase à morte, o servo de um centurião, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: Este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sobre o meu comando. Digo a um vá, e ele vai. E ao outro venha, e ele vem. Digo ao meu servo faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele. E voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Senhor Deus, que teu Espírito tenha livre acesso às nossas mentes, aos nossos corações, às motivações da nossa alma, Senhor. Para que a tua palavra possa cumprir o propósito que o Senhor tem para ela nas nossas vidas, nesse tempo que estamos passando juntos agora. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Meus irmãos e amigos, os militares romanos, eles não eram muito populares no tempo de Jesus. Essa é uma verdade. Mas tinha uma razão muito clara. Eles eram responsáveis por manter a ordem e controlar a insatisfação das nações que eram dominadas pelo Império Romano. Então, era meio que uma força de ocupação. O exército romano se estabelecia e ele tinha que fazer a ordem, manter a ordem de uma forma impositiva, Então, era um misto de exército com polícia e força de intervenção nas nações dominadas pelos romanos. De maneira que manter distância dos militares ou dos soldados romanos era uma coisa que os judeus faziam com muita satisfação, porque manter-se longe deles muitas vezes era uma questão de segurança. O exército romano ele tinha uma hierarquia simplificada comparativa aos exércitos dos nossos dias. Por exemplo, o soldado raso ele era comandado por uma patente chamada de decurião. Então, 10 soldados era liderado pelo decurião. E 10 decúrias, isso é, 100 soldados, eram comandados por um centurião, que é o nosso personagem de hoje. Ele era um centurião. E 10 centúrias, isso é, 1000 soldados, eles ficavam sob as ordens de um general. E os generais eram submetidos ao primeiro escalão político de Roma. Tentando comparar, o centurião romano era como um capitão, talvez, dos nossos dias.
Mas, apesar da posição de comando que ele não tinha muitos privilégios. O centurião acampava junto com os soldados, lutava lado a lado com ele nas batalhas. Ele não tinha uma posição de estrategista, mas ele vivia as lutas da guerra. Ele sabia o que era estar sob autoridade e exercer autoridade sobre os seus soldados. Uma das divisões do Império Romano eram as cortes auxiliares. Provavelmente era nessas divisões que um centurião servia. O encontro sobre o qual nós vamos conversar hoje aconteceu na cidade de Cafarnaum, que era uma cidade próximo do Mar da Galileia. Lembra? A gente já falou sobre o Mar da Galileia nessa série de pregações diversas vezes. Cafarnaum ficava a noroeste do Mar da Galileia. Esse nome, Cafarnaum, quer dizer Vila de Naum. Então, era uma vila que teve como referência Naum. Essa cidade esteve presente, em grande parte do ministério de Jesus. Se você for ler os evangelhos, os 4 evangelhos, você vai ver a cidade de Cafarnaum aparecendo diversas vezes. Na verdade, Jesus fixou residência em Cafarnaum durante um período do seu ministério. Você pode ver lá em Mateus capítulo 4, 13. E por isso essa cidade ficou conhecida por muitas pessoas como a cidade de Jesus, porque Jesus morou lá por um tempo. Além do Senhor Jesus, moraram em Cafarnaum alguns personagens que nós conhecemos muito bem nas Escrituras. Por exemplo, moraram em Cafarnaum os irmãos Pedro e André. Também morava em Cafarnaum Mateus, um fiscal da Receita, que trabalhava para Roma arrecadando impostos. Em Cafarnaum, além de uma coletoria, o local de arrecadação de impostos, tinha também uma representação do exército romano e uma sinagoga. Portanto, era uma cidade relativamente importante nos seus dias. O povo de Cafarnaum, ele testemunhou muitos dos milagres de Jesus. Foi lá que o Senhor, por exemplo, curou um jovem paralítico que tinha sido levado pelos seus amigos numa cama. Também em Cafarnaum, o Senhor libertou um homem possesso por demônios e curou o servo de um centurião romano, que é a nossa história. Em Cafarnaum, Jesus ensinou com muita frequência, tanto nas sinagogas, quanto no meio das ruas e até à beira do lago, E assim a cidade foi, embora tenha sido bastante ensinada por Jesus, ela ainda assim foi duramente exortada por Cristo. E foi exortada por causa da sua incredulidade. O Senhor Jesus chegou a dizer que se os mesmos milagres feitos em Cafarnaum tivessem sido realizados em Sodoma, a cidade de Sodoma não teria sido destruída. Vejam só o nível de incredulidade que havia na cidade de Cafarnaum, uma cidade onde o Senhor fixou residência. Foi exatamente nessa cidade incrédula que se levantou o testemunho de um homem de fé, um centurião do exército romano. A fé desse homem, do qual nós não sabemos nem o nome, foi capaz de mudar a forma de agir das pessoas que cercavam ele e a produzir um ambiente favorável à bondade e ao amor. Eu acho que dentre os diversos encontros que Jesus teve, esse encontro com o militar de Cafarnaum, com o centurião, ele é um dos mais surpreendentes, por causa do efeito que ele causou nas pessoas em volta do encontro. Se a gente observar com calma esse texto, como nós vamos fazer hoje à noite, nós vamos ver que Lucas conta uma história em que a atitude dos personagens envolvidos não é aquela que se esperaria de cada um deles. Algo aconteceu de surpreendente que mudou a maneira dessas pessoas reagirem. Por exemplo, nessa história nós vemos que o dono de um escravo demonstrou estima por ele e se preocupou com a saúde do seu servo, quando o normal seria ele não se importar com esse escravo. Nessa história, um militar romano, que era representante do poder de Roma, pediu ajuda aos líderes religiosos de um povo dominado.
E, de certa forma, ao fazer isso, ele expôs a sua fragilidade para aquelas pessoas. Ele agiu de uma forma diferente. Nessa história, os anciãos judeus, eles intercederam em favor do militar de um exército estrangeiro e dominador. Algo muito estranho também. Esse militar, é símbolo da opressão, mas esses religiosos intercederam em favor dele diante de Jesus Cristo. Nessa história, líderes religiosos que sempre estiveram em oposição cética contra Jesus foram até Jesus pedindo que Jesus fizesse um milagre. Eles disseram: olha, esse homem merece que você faça alguma coisa por ele. Uma atitude muito diferente do que era de se esperar dos opositores de Jesus. E por fim, nessa história, nós vemos o Filho de Deus, autor e consumador da fé, admirado com a fé do militar romano. Jesus olhou para aquela reação, para aquela maneira como o centurião falou e disse: olha, eu nunca vi nada parecido, nem em Jerusalém. Né? Então, na verdade, esse encontro ele é surpreendente sobre diversos aspectos. Ele provocou na vida das pessoas, em volta do centurião e de Jesus, reações muito diferentes, muito diversas daquelas que nós esperaríamos deles. Por quê? Por que essas pessoas de Cafarnaum parecem agir fora do script? Por que elas oferecem respostas diferentes daquelas que nós imaginávamos que eles deveriam oferecer? Eu acredito que o ponto central dessa questão parece realmente ser a fé ou o tipo de fé demonstrada pelo centurião de Cafarnaum. Um tipo de fé que Jesus não encontra ou não encontrou com muita frequência nos seus dias, mas que deixou ao Senhor Jesus alegre e muito animado. De forma breve, nesses minutos que se seguem agora, nós vamos olhar para cada uma dessas discrepâncias de comportamento, para a gente aprender mais sobre esse tipo de fé demonstrado pelo centurião romano, uma fé que empolgou Jesus e que deixou o Senhor alegre. Bom, o centurião de Cafarnaum tinha um servo. Né? Era muito comum que as autoridades políticas e militares elas tivessem um escravo. Aliás, a palavra possuir não é um exagero nesse caso, porque os escravos eram tratados como objetos de múltipla utilidade. As pessoas eram tratadas dessa forma. Não era uma escravidão pela cor da pele, nessa época histórica. Era uma escravidão por outras razões, às vezes de cunho econômico, às vezes uma escravidão por causa da dominação cultural. Mas a verdade é que pessoas eram tratadas como objetos de múltipla utilidade. Os servos existiam para servir os seus senhores. Era esse o seu objetivo, o seu propósito. Sem nenhuma entidade de direitos humanos naquela época, né? Sem sindicato, sem CLT, os servos eram usados pelos seus senhores como quem aponta um lápis até o final. Como quem pega um lápis e aponta até não ser mais possível segurar o lápis na mão. Isso é, as vidas das pessoas eram gastas até o final. E depois eram jogadas fora. Literalmente, quando um escravo não podia mais servir, ele não era mais necessário. E ele era descartado, como se descarta um objeto. O servo do centurião, o personagem da nossa história, estava muito doente. Mateus diz que ele sofria horrivelmente. E Lucas afirma que ele estava quase à morte. Ele era um lápis cuja ponta não se firmava. Toda vez que era apontada, a ponta quebrava. Ele não estava mais sendo útil ao seu senhor. Por isso era compreensível que o seu senhor o descartasse e procurasse um outro lápis em melhores condições.
Mas, meus amados irmãos, meus amigos, o centurião de Cafarnaum, que deveria usar o seu servo, conforme o costume da época, ele se deixou gastar pelo seu servo. E se tornou, por um momento, servo do seu servo. Ele deixou de lado as suas atividades e saiu em busca de ajuda para o seu servo doente. E ele fez isso, inclusive, se expondo junto aos religiosos judeus. Isso é, ele foi lá e disse: eu preciso que vocês me ajudem. Ao colocar as necessidades do seu escravo, do seu servo, à frente dos seus próprios interesses, o centurião de Cafarnaum rompeu uma das barreiras que afastam as pessoas umas das outras. E essa barreira é a escala de importância que nós damos uns aos outros por causa de coisas como dinheiro, posses e conhecimento. Já prestou atenção que é assim que a gente faz? A gente classifica as pessoas como mais ou menos importantes conforme o dinheiro que elas têm, ou a posição que elas têm, ou conforme o conhecimento que elas têm, e aí elas se tornam mais ou menos interessantes para nós, mais ou menos importantes. Pois o centurião de Cafarnaum quebrou essa estrutura ao colocar a si mesmo como um servo do seu servo. Meus amados irmãos, meus amigos, a fé que alegra Jesus Cristo, ela não se desenvolve com uma mentalidade de valorização das pessoas conforme a influência que elas têm. A fé de Jesus não combina com isso. A fé que alegra Jesus, ela aflora, na verdade, nos relacionamentos em que nós consideramos as pessoas dignas apenas por terem sido criadas à imagem e semelhança de Deus. Nada mais é necessário para que elas sejam dignas, para que elas sejam dignas de respeito, para que a gente possa olhar para elas e dizer: sim, essa pessoa merece ser respeitada. Ela merece ser amada, ela merece ser cuidada. Basta que ela tenha sido criado, como todo ser humano foi, à imagem e semelhança de Deus. A fé que deixou o Senhor Jesus admirado, a fé que deixou o Senhor Jesus com um sorriso no rosto, ela não convive com a acepção de pessoas. Isto é, ela não convive com a predileção de uns e o desprezo de outros, conforme essas regras que nós mesmos inventamos. Isso é algo muito duro de pensar, porque muitas vezes nós agimos dessa forma. Muitas vezes nós fazemos acepção de pessoas. Nós que nos dizemos seguidores de Jesus, tratamos as pessoas como mais ou menos importantes, conforme essas regras humanas que nós temos definido. Mas o irmão de Jesus Cristo, Tiago, na carta que ele escreveu, ele falou sobre isso. Lá no capítulo 2 da sua carta, a partir do verso 1, Tiago fala sobre essa loucura que é tentar conciliar o evangelho de Cristo com a acepção de pessoas. Tiago diz assim: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro, roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Tiago então vai criando uma situação real. Verso 3. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique de pé aí, ou então sente-se no chão onde eu ponho os meus pés, não estarão vocês fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados?
Veja que palavra contundente e verdadeira que nós podemos aprender com o Tiago, irmão de Jesus. A fé que alegra Jesus transforma o que seria desprezo em amor. A fé que alegra o Senhor Jesus valida os simples, os fracos, os sem instrução e aqueles que são cancelados pela sociedade são validados por essa caminhada, por essa fé que o Senhor Jesus tanto gosta de ver naqueles que o seguem. Para o bem das nossas almas, meus irmãos, nós precisamos considerar essa questão da predileção por uns e do desprezo por outros. E isso não é uma coisa apenas da igreja. Tiago dá um exemplo de dentro da igreja. Mas nós precisamos estar atento a isso também no nosso trabalho, na escola, na faculdade, no condomínio, na vizinhança, aonde quer que nós estejamos. Como nós podemos nos dizer seguidores de Jesus Cristo quando tratamos as pessoas com desprezo, como se elas valessem menos do que nós? Não foi assim que o centurião de Cafarnaum fez. Ele, na verdade, se tornou servo do seu servo e considerou o seu servo uma pessoa digna de ser cuidada, de ser amada e de ter a sua saúde restaurada. Bom, o segundo aspecto dessas divergências, vamos dizer assim, discrepâncias de comportamento, né? O primeiro foi essa atitude do centurião, né, na verdade, mas o segundo aspecto também tem a ver com o que o centurião fez, né? O segundo aspecto surpreendente é que um militar romano, símbolo de poder, símbolo do império. Meus irmãos, é bom até a gente entender, o Império Romano era como se fosse as grandes nações poderosas que nós temos hoje, sabe? Então é como se fosse o exército americano chegando. Então o que acontece é que o soldado romano era símbolo deste poder. Quando ele chegava, era como se o próprio Império Romano estivesse chegando. E esse militar pediu ajuda aos religiosos judeus, que eram pessoas de um país dominado por eles. Um país que eles consideravam talvez inferior, que eles chegaram, tomaram conta, se estabeleceram, e esse militar foi pedir ajuda a esses religiosos. Isso é muito diferente do que podia se esperar dele, né? Podia se esperar que ele mandasse, mas ele não mandou, ele foi lá e disse: eu preciso de ajuda. O verso 3 do texto que nós lemos diz assim: ele ouviu falar de Jesus, o centurião, e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Pelo texto, a gente pode entender que o centurião procurou os religiosos e pediu ajuda a eles. Aparentemente, ele já desenvolvia uma relação amistosa com esses religiosos, porque os religiosos dizem: olha, ele ajudou a gente, ele construiu aqui a sinagoga, né? E ele desenvolveu, o centurião, essa relação amistosa com eles. E foi por causa disso que ele se sentiu à vontade para pedir ajuda. Mas de toda maneira, impressionante que ele tenha pedido ajuda, porque ele deveria se mostrar forte e poderoso. Na verdade, ele chegou lá para dizer: eu estou precisando sim da ajuda de vocês. E com essa atitude do centurião, nós podemos aprender, meus irmãos, que a fé capaz de alegrar Jesus cresce em um coração também capaz de reconhecer seus limites e buscar ajuda. É esse o chão aonde cresce a fé que o Senhor Jesus olha para ela e se alegra. O chão é o chão do reconhecimento dos nossos limites. Há pelo menos 2 outros textos bíblicos que podem nos ajudar a entender melhor essa questão.
esses textos e essa compreensão pode ajudar você, como tem ajudado a mim e ajudado a tantas outras pessoas, a clamar por socorro, a pedir socorro, tanto para as pessoas à sua volta, mas, sobretudo, pedir socorro a Deus. E o primeiro desses dois textos que eu quero compartilhar sobre esse chão do reconhecimento dos limites que nós precisamos fazer para que a gente possa chegar com confiança diante de Deus, está em Mateus, no capítulo 11, no verso 28. É um texto muito conhecido. Mateus 11, 28 diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Isso é impressionante. É impressionante. Meu irmão, meu amigo, o Senhor conhece os nossos limites. Ele sabe que nós temos limites e Ele sabe quais são. O Senhor sabe que muitas vezes nós nos fazemos de fortes, mas nós estamos quebrados por dentro. O Senhor sabe. O Senhor sabe que muitas vezes nós dizemos que está tudo bem, quando na verdade dentro de nós está tudo muito mal. Ele sabe que muitas vezes nós andamos pelas ruas como se nada estivesse acontecendo, mas nós estamos nos limites das nossas forças, exaustos. E muitas dessas pessoas estão tentando parecer, tentando mostrar algo que não são, mostrar uma imagem legal a respeito de si mesmos. Uma das coisas que demanda mais energia de qualquer pessoa, dá muito trabalho, é sustentar uma imagem que não é verdadeira sobre nós mesmos. Por isso, negar os nossos limites, além de dar muito trabalho, consome as nossas energias. O centurião de Cafarnaum não negou seus limites. Quando o Senhor age, quando Ele se aproxima dos seres humanos, Ele não está em busca de pessoas que se apresentem fortes e destemidas. Isso não vai impressionar o Senhor. Entende isso? Tentar parecer forte e destemido não vai impressionar o Senhor. Tentar aparentar algo que você não está conseguindo viver naquele momento não vai impressionar o Senhor. Na verdade, o Senhor prefere aqueles que reconhecem os seus limites. O Senhor se aproxima daqueles que buscam ajuda, que clamam a Ele. A promessa que nós temos é de que nós encontraremos descanso para viver a vida, se nós nos rendermos a Ele, se nós nos entregarmos. E isso é confirmado pela experiência do apóstolo Paulo. Certa vez, o apóstolo Paulo pediu a Deus que o livrasse de uma circunstância que o incomodava muito e que fazia ele se sentir fraco. O Senhor respondeu para o apóstolo Paulo que não livraria ele dessa condição. E acrescentou o seguinte, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O apóstolo Paulo processou tudo aquilo, a fala do Senhor, os seus sentimentos, e aprendeu algo maravilhoso que ele fala logo em seguida, no verso 10. Ele diz assim: entendi. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Por isso, meus irmãos, nós podemos e devemos fazer como o centurião de Cafarnaum, admitir nossas limitações e pedir socorro. Não tenha medo de se expor diante de Deus. Peça ajuda. Ele sabe o que se passa na sua vida e Ele vai socorrê-lo. Há um texto que eu gosto muito, Salmo 34,
verso 6, que diz assim: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Ah, Deus, bendito seja o teu nome. É assim que Ele quer atuar nas nossas vidas, meus irmãos. Mas é preciso fazer parecido com o que fez o centurião. Reconhecer os limites e clamar pela ajuda que vem do Senhor Jesus Cristo. Esse foi o segundo aspecto. Mas há um terceiro aspecto dessas discrepâncias que aconteceram na reação desses personagens. Vocês já viram que já vimos pelo menos duas discrepâncias em relação ao centurião, né, de Cafarnaum, né? E existe uma terceira aqui que não tem a ver com ele, mas é bem interessante. Aliás, tem a ver com ele também, mas tem a ver com outros personagens, né? O centurião, ele era romano, como a gente já viu aqui. Ele representava o poder dominante. E os judeus eram o povo dominado. E um povo obrigado a obedecer, a se submeter às ordens romanas. Era uma relação de eu mando e você obedece. Os soldados, os romanos, ditavam as regras e as nações que tinham sido dominadas eram obrigadas a cumprir aquelas regras. No entanto, o centurião de Cafarnaum foi considerado como um amigo pelos anciãos judeus. Não é interessante isso? Os anciãos judeus, na hora em que o centurião os procurou, né, eles disseram: a gente vai ajudar você, você é nosso amigo. Isso é algo bem interessante. Ele era, o centurião, uma figura que representava a autoridade romana sobre os povos dominados. Mas o centurião, pelo texto se depreende, tratou as pessoas com tal dignidade que no momento em que ele, centurião, precisou de algo, todos correram para ajudá-lo. Algo inesperado para essa relação. Isso é impressionante. Todos nós temos que lidar com autoridade, né? Ninguém está livre de autoridade. Ora, nós estamos submetidos a algum tipo de autoridade ou a diversos tipos de autoridade. E, ora, nós somos a autoridade. Né? Os pais, por exemplo, têm autoridade sobre os filhos. Os professores têm autoridade sobre os alunos. Os maridos têm autoridade sobre suas famílias. Os agentes de trânsito têm autoridade sobre aqueles que trafegam na cidade. Os gerentes nas empresas têm autoridade sobre os empregados sob a sua orientação. E os governantes têm autoridade sobre os governados. Quando a autoridade se coloca a serviço de Deus para cuidar das pessoas, então ela cumpre o propósito que Deus tem para ela. Mas quando a autoridade se torna desmando, quando a autoridade se torna opressão, a rejeição a essa autoridade é certa e legítima. O que se pode esperar, por exemplo, de um filho que é espancado pelo pai ou pela mãe? Certamente o que vai vir dessa criança é a rejeição a qualquer tipo de orientação. O que se pode esperar, por exemplo, de uma esposa que é maltratada, desconsiderada, explorada e usada como objeto de prazer, se não a completa rejeição a qualquer prenúncio de sujeição? O centurião da nossa história exerceu a verdadeira autoridade, que é o uso do poder para servir às pessoas e não a si mesmo. Quando a autoridade é exercida assim, as pessoas em volta, aquelas que estão debaixo dessa autoridade, se sentem seguras e respondem com o mesmo amor com que foram tratadas. Nosso aprendizado, portanto, neste item, é que a fé capaz de alegrar a Jesus, ela não pode existir ou coexistir com a truculência. A fé não faz parceria com a violência e o desmando.
Elas não conversam. Elas não têm diálogo, porque elas não têm o mesmo propósito. A fé não compartilha com a opressão. Ela não compartilha com a imposição pelo medo. Ela não convive com a busca do poder pelo autoritarismo. Mas a fé que tira o sorriso do rosto de Jesus, que leva o Senhor a sorrir, ela se fortalece com atitudes de compaixão, de respeito e de dignidade. Jesus explicou isso aos seus discípulos numa ocasião em que eles estavam brigando para ver quem era o mais importante. Imaginou isso? Os discípulos estavam discutindo quem é que era o mais importante entre eles. Acho que sou eu, não, eu sou mais importante por isso, eu sou mais importante por aquilo. Lá em Mateus capítulo 20, a partir do verso 25, nós temos a seguinte narrativa de Jesus chegando para lidar com essa questão. Então Jesus, chamando-os a si, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Portanto, meus irmãos, nós não podemos nos dizer cristãos e agir como agem aqueles que não têm temor pelo Senhor. Abra seus ouvidos e atenda à exortação do Senhor com relação ao exercício da autoridade que Ele tem colocado nas suas mãos. Vamos passar agora para o quarto aspecto, a quarta discrepância, né, que diz respeito à conversão e convergência. Deixa eu explicar isso. É assim, uma das mensagens mais presentes em nossas igrejas, né, e na videira também, é que nós somos salvos de nós mesmos, somos salvos do terrível destino eterno preparado para quem rejeita o amor de Deus pela fé. Isso quer dizer que a fé promove uma conversão. Isso é, a fé promove uma mudança de direção na vida daqueles que confiam em Jesus Cristo. Mas, além dessa conversão, a fé que alegra Jesus promove também uma convergência, conduzindo todas as pessoas para Jesus, numa atitude de reconhecimento e adoração a Ele. No verso 4 do nosso texto, nós lemos o seguinte: chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças algo, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. A fé daquele militar romano era um sinal claro de sua conversão, mas também se tornou um agente de convergência, fazendo com que até os opositores de Jesus, incrédulos, respeitassem, procurassem e reconhecessem o poder e a autoridade de Cristo. Que coisa impressionante! Uma fé que, porventura, leve você para longe de Cristo, não é a fé salvadora. Não é a fé bíblica. Não é a fé que coloca o sorriso no rosto de Cristo. A fé que afasta de Cristo é uma fé desastrosa. Ela é desastrosa para a maturidade do crente, para a vida da igreja e para o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. O Espírito de Deus atua para fazer convergir todas as coisas para Jesus Cristo. Porque esse é o propósito final de Deus Pai. Há um texto que vai nos ajudar a perceber isso. Efésios capítulo 1, versos 9 e 10, falam a respeito dessa conversão, dessa convergência para Jesus Cristo. Diz assim a palavra de Deus: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito,
que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. O propósito de Deus Pai é fazer convergir todas as coisas no Filho, em Jesus Cristo. E a fé que coloca o sorriso no rosto de Jesus é essa fé que converge para Jesus Cristo, que leva todos à sua volta para Jesus, para perto dele, para próximo dele, reconhecendo o seu amor, reconhecendo a sua soberania, reconhecendo o seu cuidado por nós. Veja só, meus irmãos, nada disso é exagero, porque a palavra de Deus diz que Jesus é digno de tudo isso. Jesus é digno de toda essa centralidade, de toda essa convergência. Ao final, todo o universo se curvará diante de Cristo. Ao final, todo o universo reconhecerá Jesus. E todo joelho vai se dobrar e toda a fronte vai se inclinar diante dele. Quando Paulo escreveu aos irmãos que moravam na cidade de Éfeso, ele disse o seguinte, logo no primeiro capítulo, para começar a sua carta, para fundamentar logo as coisas mais importantes. No primeiro capítulo, a partir do verso 18, ele fala então da sua oração pelos irmãos de Éfeso. E ele diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da glória, da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Paulo avança e diz: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade e poder e domínio, e de todo o nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. E ele conclui no verso 22 dizendo: Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, dos pés de Cristo, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele é digno de tudo. Ele é digno da sua vida, digno do seu amor, digno da sua dedicação. Ele é digno que você se entregue completamente a ele. E essa fé que coloca o sorriso no rosto de Jesus é essa fé que converge tudo ao seu redor para o Senhor Jesus Cristo. E foi isso que aconteceu com o centurião de Cafarnaum. Estou chegando perto de terminar agora, nessas discrepâncias, tentando entender o que essa fé do centurião provocou nas pessoas em volta ali daquele encontro. Pois bem, a nossa história já está chegando quase ao final. Vamos lá. Olha só, diz assim a palavra de Deus, vai narrando o final dessa história, e diz que depois de ouvir o pedido dos anciãos, Jesus decidiu ir à casa do centurião. Jesus ouviu os religiosos dizendo: olha, esse rapaz merece que a gente faça alguma coisa por ele, ou que você faça alguma coisa por ele. E Jesus foi. E ao se dirigir à casa do centurião para curar o servo dele que estava à morte, eu imagino que Jesus queria conhecer aquele soldado. Aquele soldado que de longe estava pedindo que o Senhor o ajudasse. E então Jesus foi nessa direção. No meio do caminho, quando Jesus estava já próximo, na verdade, de chegar, alguns amigos do centurião se aproximaram de Jesus e trouxeram para Jesus um recado surpreendente. Olha, se todas as reações foram surpreendentes, esse recado do centurião de Cafarnaum foi o mais surpreendente de tudo. O militar romano estava constrangido em receber Jesus na sua casa. E ele pediu que o Senhor não fosse lá. Você já imaginou isso? Enquanto outros poderiam estar fazendo festa, dizendo: agora eu acho que sou uma pessoa importante porque Jesus vem aqui para minha casa.
Aquele homem não se achou digno de receber Jesus na sua casa. Veja o contraste, meus irmãos. Enquanto os anciãos achavam que o centurião era digno de receber a graça de um milagre, ele mesmo não se julgava digno nem da presença de Jesus na sua casa. Ele, que era uma autoridade, reconheceu, na verdade, que não tinha autoridade para permanecer na presença do Senhor Jesus Cristo. Aí a gente fica pensando, eu estava lendo, dizendo, mas será que o centurião não exagerou demais nessa humildade, vamos dizer? Será que não era uma falsa humildade? Na verdade, não era uma falsa humildade e nem era exagero nenhum. Jesus não questiona a fala do centurião quando ele diz que não era digno de receber o mestre. A questão é que aquele homem tinha consciência dos seus próprios pecados. E ele não ousou confiar na sua própria bondade. Ele não se arriscou em confiar na sua autoridade, mas preferiu confiar na bondade e na autoridade do Filho de Deus. A fé cresce no solo da humildade. A fé é protegida quando nós nos esvaziamos de nós mesmos. Ela se fortalece quando a arrogância dentro de nós se cala. Quando a fortaleza se torna fraqueza. E quando a confiança, por fim, é depositada aos pés daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, aliás, aos Colossenses, ele fez uma descrição gloriosa a respeito de Jesus Cristo. Não há meias palavras quando se fala a respeito de Jesus. Eu sei que às vezes há pessoas que ouvem os cânticos dos crentes, daqueles que seguem a Jesus, e eles talvez se cansem de ouvir a gente falando de Jesus o tempo todo. E é verdade, a gente fala de Jesus o tempo todo. A gente diz coisas tremendas a respeito dele. Porque nada do que nós possamos dizer é suficiente, não chega nem perto de qualificar o nosso Senhor Jesus Cristo. Não há meias palavras. Na verdade, faltam palavras apropriadas para descrever a majestade do seu amor por nós, meus irmãos. Paulo, escrevendo aos Colossenses, também no começo da carta, logo, para fundamentar as coisas importantes, fala assim a respeito de Jesus. Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 13. Pois ele, Jesus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, em Jesus temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele, Jesus, é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele, em Cristo Jesus, habitasse toda a plenitude, e por meio dele, de Jesus, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. A fé é tão forte quanto aquele em quem nós a depositamos. A fé não tem poder em si mesma, mas ela depende de em quem ela é depositada.
o centurião de Cafarnaum, um homem de boa índole, bem-sucedido, apreciado por seus amigos e até inimigos, não ousou confiar em si mesmo. Por que você faria isso? A fé daquele homem nasceu livre da acepção de pessoas. Cresceu longe do autoritarismo. Se tornou forte ao ser depositada aos pés de Jesus, o Filho de Deus. Você também pode fazer isso. Minha oração é para que o Senhor nos ajude a olhar para essa cena simples e reconhecer as incongruências, as discrepâncias do nosso próprio coração e nos ajude a corrigir e a alimentar e a criar todo o ambiente propício para que essa fé trazida pelo Espírito de Deus, é essa fé salvadora, é essa fé que coloca o sorriso no rosto de Cristo, se desenvolva em nós e através de nós e alcance as pessoas ao nosso redor, convergindo tudo para a adoração do Filho de Deus e para a glorificação do nosso Deus, que é digno de toda honra e toda adoração.